Olá, bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas na TV Brasileira, na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo, por aqui estão as principais informações de hoje. E vamos lá, a gente começa com destaque do nosso comentarista convidado, Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo mais uma vez. Vamos lá para o seu destaque. Fala, Eudes Figueiredo. Fala, amigos da TV Brasileira, Rádio Prudente News. Ontem, a declaração do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, né? Um discurso produzido, escrito a quatro mãos, detalhado, que demonstra bem que o interesse dele é a eleição do ano que vem, o que não é muito bom para o Brasil, porque como presidente do Senado, todos se lembram aí o que o Rodrigo Maia tentou prejudicar o governo, segurando as votações importantes. Quando eu digo que Brasília é mais Brasília e nunca foi tão Brasil, e que incomoda muito o sucesso do atual governo por essas pessoas que já estão no poder político desse país há muito tempo, é isso que eu quero dizer. Só para vocês terem ideia, né? Rodrigo Pacheco está travando em votação no Senado coisas próximas de 90 bilhões de reais em investimento em nossas ferrovias. A medida provisória feita pelo governo, que criou o regime de construção de estradas férreas pela iniciativa privada, vence amanhã e ele ainda não votou e não colocou em votação. Entendem então vocês como quiserem a preocupação e por que causa preocupação a possibilidade do governo Bolsonaro vencer as eleições do ano que vem. Toca o programa Eudes Figueiredo. Ok, a nossa primeira informação de hoje tem a ver com eleições do ano que vem, de 2022. E a vantagem de Lula sobre Bolsonaro no segundo turno caiu 10 pontos em 2 meses. Há 60 dias, o petista ganhava por 65% a 30%. Agora a taxa está em 52% a 37%, Lula ainda na frente. Segundo a pesquisa Poder Data, que foi realizada de 25 a 27 de outubro, mostra então que o presidente Jair Bolsonaro, ainda sem partido, diminuiu a diferença e hoje perderia para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por 37% a 52% em um eventual segundo turno. Vamos lá, Adolfo Padilha, ainda para confiar nessas pesquisas, assim, com tanto tempo antes das eleições do próximo ano? A gente tem que falar dessas pesquisas por uma razão só, né? Para aqueles que nos ouvem, nos acompanham aqui, 2.500 pessoas foram entrevistadas, né? Elas foram entrevistadas pelo celular, né? Veja bem, foram pessoas que receberam uma ligação, ninguém sabe quem, como. Aí tem algumas pessoas que querem dizer que aquelas enquetes eletrônicas, né, que surge por aí, que tem na internet, que você só consegue votar uma vez pelo seu ID, não consegue votar mais duas, que elas são fake news, que elas não existem. E querem acreditar numa pesquisa realizada por telefone que coloca um candidato que não pode sair às ruas, ele não pode sair às ruas, ele não sai na rua por causa da pandemia, ele não sai na rua porque ele é vaiado, que é o ex-presidiário Lula e o sempre ladrão Lula, né? Em primeiro lugar. Aí quando você tem as imagens do atual presidente candidato à reeleição ano que vem chegando nos lugares, aeroportos lotados, onde ele vai lotado, né? A maioria massacrante o recebendo bem, sempre tem também os do contra, não é unanimidade, claro que não. Eles querem colocar o cara em segundo lugar. Então a última enquete eletrônica, por exemplo, que é desde os dia 20 que está rodando, hoje fazem 8 dias, normalmente ela é de 15 dias, 10 dias, né? O Bolsonaro aparece com 40%, né? Entendeu? O segundo lugar aparece com 25% e não é nem o Lula, é o Moro, nessa última enquete eletrônica. Eu prefiro ficar com as enquetes eletrônicas na dúvida do que com Datafolha e com esse instituto Poder Data, que, desculpa, os números não correspondem à nossa realidade, não é o que a gente vê por aí, não é o que a gente assiste na internet todos os dias, né? A pífia manifestação da oposição deixa bem claro que hoje eles têm, no máximo, olha lá, 18% a 20%. E olha lá, é muito ainda. Ok, olha, o PSDB retirou provisoriamente 92 prefeitos e vice-prefeitos de São Paulo da lista de eleitores das prévias presidenciais após suspeita de fraude.
A decisão precisa ainda ser validada pela cúpula do partido, numa reunião marcada para hoje. Apoiadores do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, acusam o Diretório de São Paulo de fraudar filiações de aliados de Dória. O PSDB paulista está negando. Vamos lá, Adolfo Padilha. Essa prévia do PSDB está dando pano para manga, né? Já acusaram o atual governador João Dória de tentar fraude, né? Ele está sendo acusado de fraudar filiações de aliados. O PSDB paulista nega. PSDB paulista, ironia do destino, né? Tempos atrás a gente discutia o voto, a efetivização, a comprovação do voto através de um certificado impresso, né? E não pela urna eletrônica simples e pura. Os tubarões do PSDB foram os primeiros a dizer que a urna é segura e agora na prévia deles, sabe o que eles querem? Voto impresso, eles não querem voto eletrônico, não. Estou falando isso para a população começar a prestar atenção, que eu sei que já presta bastante, as coisas já mudaram bastante, mas olha que coisa interessante, né? A nível nacional, as urnas até 2 meses atrás era o sistema mais seguro do planeta, da galáxia, mas para a prévia do PSDB no estado de São Paulo, a urna eletrônica não serve, o que serve é o voto impresso. Gravou? Não é mentira o que eu falo, não, é verdade. Né? E agora, nessa disputa de poder interna, o Leite, que disputa contra o presidente, contra o governador atual do estado de São Paulo, o Dória, o acusa de fraude. E é por aí. É aquilo que eu falo. Pelo poder vale tudo. Então fique esperto. Pelo poder vale até te enganar, te enrolar, criar narrativas, inventar mentiras. Então nós, como somos os mais interessados, porque somos os mais atingidos, que sustentamos a mamata dessa turma, vamos começar a abrir o olho, gente. A partir de agora, o que interessa para eles é só 2022. Pode ter certeza. Ok, é isso aí, Adolfo, ouvintes e também telespectadores aqui do nosso programa. Nós voltamos já já com mais informações, informativo Entre Linhas. Muito bem, estamos de volta com o informativo Entre Linhas na TV brasileira e também na Prudente News 1070. A Câmara dos Deputados concluiu a votação de projeto que cria o Vale Gás para as famílias de baixa renda. Segundo a proposta, famílias beneficiárias devem receber a cada 2 meses o valor correspondente a 50% do preço médio nacional de revenda do botijão de 13 quilos. O texto agora vai seguir para a sanção presidencial. Vamos lá, Adolfo Padilha, o que você achou aí da proposta do gás para o Vale Gás, né, para as famílias de baixa renda? Será que o governo vai ter dinheiro para bancar todo esse assistencialismo, hein? É aquilo que eu falei outro dia, né? Será que o caixa do governo aguenta tanta coisa? Né? Vale Gás, é benefício para as famílias necessitadas. Não estou dizendo aqui que são ações erradas, só estou questionando aqui se o governo aguenta tanta coisa, porque você não vê em nenhum momento, nenhuma proposta de reforma administrativa no sentido de diminuir os valores gastos nos gabinetes dos deputados, nos gabinetes dos senadores, nos gabinetes do STF. Você não vê em nenhum momento esse tipo de discussão. É sempre querendo atender uma demanda eleitoral, né? O Vale Gás é uma demanda eleitoral, não deixa de ser. É proposta para atender quem realmente necessita, mas eles não estão preocupados com o feijão, com o arroz tem que ser cozinhado, não. Eles estão preocupados em ganhar voto com isso. E sai do mesmo caixa, né? Então, o jogo político de Brasília ele é muito pesado, a gente fala sempre disso. Esses dias eu estava vendo aqui a turma da Pantufa criticando o governo por ter sancionado a lei que flexibiliza um pouco sobre a responsabilidade administrativa dos homens públicos, dos prefeitos, governadores, enfim, que é o fim, acabou com a Lava Jato. Então existe um procedimento seguinte, se o governo veta, volta para a Câmara. Se volta para a Câmara, eles aprovam e não tem mais o que fazer. E o embate político? O governo não precisa de governabilidade? Vocês não diziam que o governo não sabia governar porque ele não tinha estratégia política para a governabilidade? Então é esse o jogo. Se perde um passo para ganhar meio passo. E às vezes se perde 3 passos para ganhar 1 passo. Justamente por causa de pessoas como vocês, que não sabem avaliar
não sabem entender esse jogo da política, né? Então, até quando o nosso caixa vai aguentar? Dá-se tudo, não se ensina nada. Eu disse outro dia aqui que o governo Bolsonaro tem que tomar muito cuidado para não se tornar um governo populista. Isso seria muito ruim diante de tudo que foi proposto para a gente buscar a mudança que a gente acredita no nosso país. Ok, olha, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, será o relator de um pedido do presidente Jair Bolsonaro contra requerimentos aprovados na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. A agência, ou melhor, a Advocacia Geral da União, em nome do presidente, questionou na quarta-feira um requerimento da CPI que pede a quebra de sigilo e o banimento de Bolsonaro das redes sociais. Muito bem. Vamos lá, caiu na mão do principal inimigo aí do presidente, o Alexandre de Moraes. Será que ele vai conseguir ser imparcial nessa questão? Vamos lá, Adolfo Padilha. E alguém tem dúvida que poderia ser diferente, Eudes? Alguém tem dúvida que não teria que cair na mão do Moraes? Vamos ver como vai se comportar agora. Outro dia eu vi o Augusto Nunes, o jornalista da Jovem Pan, dizer que o Moraes tinha que ser detido pelo que está fazendo, não no sentido de ser preso. Detido assim, alguém chegar para ele e falar, meu, chega! E eu pergunto aqui, quem está me ouvindo, discorda disso ou não? São inquéritos sendo abertos, são condenações, são prisões arbitrárias, né? Já disse aqui várias vezes, rompendo todo um ordenamento jurídico, tudo aquilo que a gente aprende na faculdade de Direito, eu sou formado em Direito, e não poderia ser diferente, né? A corte da CPI entregar no STF e cair na mão do Moraes. Agora vamos ver se o Moraes arrebenta essa corda agora, se ele estica um pouquinho mais, ou se ele mantém como está, porque tecnicamente, juridicamente, a CPI não levou a lugar nenhum, só gastou nosso dinheiro, só fez perder nosso tempo, foi um baita desrespeito com as famílias que tiveram vítimas com a pandemia, entendeu? Foi uma CPI feita com interesse apenas político, é tão desorganizada a CPI que brigaram entre eles, e eles não tornam isso mais público para não perder a força do que eles acreditam ser um impacto eleitoral contra o presidente Bolsonaro, senão eles estavam se matando já. Senão eles já estavam um dando pancada no outro, né? Juntou uma quadrilha de suspeito para tentar fazer de um cara criminoso, vai dar o quê? Não vai dar nada, não tem credibilidade moral nenhuma, nem Renan Calheiros, nem Aziz, nem Randolfo Rodrigues, né? Para mim não é surpresa nenhuma ter caído na mão do Alexandre de Moraes, mas estou curioso para saber quais serão as cenas dos próximos capítulos, meu amigo Eudes. Ainda falando da CPI da Covid, o grupo majoritário da CPI irá manter a sequência de trabalhos do colegiado mesmo após a conclusão das investigações no Senado e a entrega do relatório final ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Uma das primeiras medidas será investir na criação de um observatório. A ideia é acompanhar sugestões de indiciamento na PGR e também projetos de lei no Congresso proposto no documento. Os senadores temem o arquivamento por parte de Aras ou a letargia na análise das acusações diante do histórico do procurador-geral e assessores de blindagem ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá, Adolfo Padilha. Vamos falar sobre isso agora, né, Eudes? Acabamos de falar agora sobre o Alexandre de Moraes ser o relator do STF, escolhido para ver as 1.600 páginas de baboseira que o Renan Calheiros fez na CPI, né? E claro que eles foram até o procurador-geral, Aras, né? Eles vão fazer, a vitrine deles é mais o que 30 dias, 15 dias falando dessa CPI. Essa CPI vai ser alimentada, na verdade, até o ano que vem, num dia eleitoral. Vai ser manchetes de programas eleitorais, vai ser... as narrativas já foram todas criadas, manchetes de jornal para ser usada no ano que vem nas eleições estão aí para quem... Pode escrever o dia que eu estou falando isso, né? Essas manchetes, ninguém vai se preocupar. Eles acusam os apoiadores de governo de produzir fake news, mas o maior produtor de fake news hoje são eles, é a oposição do governo, são emissoras de televisão, são jornais aí que já foram de grande tiragem, hoje estão minguando porque não tem mais dinheiro público. Eles são produtores de fake news, eles sim são o gabinete do ódio. As redações desses jornais, dessas emissoras, viraram redação do ódio, né? Eles estão tudo pelo poder, tudo para derrubar, nada para ajudar. Não estou aqui querendo dizer que o governo é perfeito, está longe da imperfeição, está longe de estar
de ser o ideal que nós precisamos, mas é um começo, né? Isso é evidente. As estatais dando lucro e ninguém fala nada. O próprio Correio triplicou o lucro dele e ninguém fala nada, né? Itaipu triplicou, enfim, todas as estatais dando lucro e ninguém fala nada. Eles já ficam alimentando narrativas de corrupção, querer comparar com o que a gente já assistiu nesse país. E a gente vê uma torcidinha iludida aí, né? Infelizmente, uma torcidinha brincando com a sorte. E esquecendo quem vai pagar o maior preço somos nós aqui, essa torcida que está aqui embaixo, brincando com a sorte, correndo o risco de voltar para o Brasil alguém que vai ter sangue nos olhos, de tirar o seu direito de liberdade de falar, o nosso direito de liberdade de se expressar, e quem sabe, hein? Venezuela está logo ali. Argentina, todo mundo duvidava 2 anos atrás. Olha aí o que virou. Essa é a minha dica. Ok, é isso aí. Estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Grande abraço para todo mundo. Até o nosso próximo encontro. Valeu.